Boa noite. Você pode se sentar e ainda nesse clima de oração, fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E agora você vai ficar o mais à vontade possível. Só não dorme, pelo amor de Deus. Mas você vai se concentrar e vai colocar o teu coração agora nessa oração, nessa pequena oração que nós vamos fazer. Se você conhece, você pode cantar junto. Mas escute essa canção. Deixe que hoje ela alcance o teu coração. Só sei dizer que quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver. E é assim que a gente quer começar essa noite. Reconhecendo em primeiro lugar que nós temos uma mãe no céu. E que mesmo que a gente não saiba rezar, mesmo que a gente não saiba como pedir, como estar perto dela, nós queremos amá-la. Nós queremos ter um coração próximo do coração dela. E é verdade que a gente canta na música, né? Azul é seu manto, branco é seu véu. Ou seja, a gente sabe quem é a Virgem Maria, não sabe? Sim ou não? Sim ou não? A gente sabe como a Virgem Maria é, sim ou não? Mas a gente precisa passar daquilo que é do superficial, daquilo que é aparente, para um conhecimento verdadeiro, para uma amizade verdadeira. E é assim, esse é o desejo do nosso coração, ver Nossa Senhora no céu. Esse é o nosso fim último, e é com ela que a gente chega lá. Mesmo que nós sejamos pequenos, mesmo que a gente tenha que chamar ela de mãezinha, como uma criança, mesmo que a gente não saiba rezar, ainda assim, existe no nosso coração o desejo de amá-la. Se você reconhece esse desejo nessa noite, eu te convido a cantar mais uma vez, Mãezinha do Céu. Mãezinha do céu, eu não Você não sabe rezar, mas você sabe cantar. Eu só sei dizer que eu quero te amar. quero te Diga Nossa Senhora, azul é seu manto, Azul é seu manto, branco é seu véu. branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Estão acordados, sim ou não? Então agora sim, boa noite, Dínamos! Pode ser melhor, boa noite! Se você não me conhece, eu sou a irmã Veritas Maria. Eu tenho 23 anos de idade, eu sei que não parece, mas enfim. Eu sou noviça há bastante tempo, eu estou na comunidade há 4 anos, louvado seja Deus. Gente, é muito bom estar aqui. Só que eu vou ser muito sincera com vocês, eu estou muito nervosa. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa para uma pregação como eu estou hoje. E geralmente, quando eu venho pregar no Dínamos, eu fico muito nervosa, muito ansiosa. Eu não sei que diacho que acontece comigo, mas eu fico muito nervosa. Só que mesmo estando muito ansiosa e muito nervosa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sabe por quê?
porque o Dinamos é a minha casa também. É aqui que eu... É aqui que eu comecei a frequentar a igreja também, sabe? É aqui que eu ganho sentido de vida, quando eu olho a alegria de vocês ao se encontrarem com Deus. E não só isso, quando eu também me encontro com Deus. Então, mesmo estando muito nervosa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem vindo hoje. Louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas bem bonita a nosso Senhor. E quem trouxe a Bíblia? Levanta aí, deixa eu ver. Eu tenho até que horas para parar aqui? Alguém? Tá bom, vou indo. Então abre aí em João, capítulo 2, versículo 3. João 2... versículo 3. Amém ou misericórdia? Amém. Olha, não ouvi nenhuma misericórdia. Tudo bem que eu não escuto muito, mas... Então vamos lá. João 2, versículo 3. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Palavra da salvação. Eu falei que eu tô nervosa, né, gente? Errei. Calma aí que não terminou. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disser. Palavra da salvação. Gente, eu tô tremendo muito, não sei o que está acontecendo comigo. Enfim, mas falando aqui, dando um contexto para vocês dessa passagem, né? O que está acontecendo? Aqui, nessa passagem, conta que Maria, a mãe de Jesus, estava em um casamento. E depois fala que Jesus e seus discípulos foram convidados também a esse casamento e eles estavam por ali. E aí o que acontece nessa passagem? Acontece o primeiro milagre de Jesus. E o que Jesus faz? Transforma a água em vinho. E por que ele faz isso? Para que os noivos daquele casamento não sofram com a vergonha, com o vexame de ter uma festa de casamento que faltasse vinho. Naquela época isso era um absurdo. Então Jesus ali, pela intercessão da Virgem Maria, se compadece e mesmo que ainda não tivesse chegado a hora dele, ele realiza o seu primeiro milagre. Amém? Todo mundo entendeu? É aí que a gente vai focar a nossa atenção então. Percebam a primeira coisa, o evangelista ele escreve que, em primeiro lugar, Maria estava ali. E depois ele fala que Jesus também estava com seus discípulos. Isso quer dizer que Maria é mais importante que Jesus? Não, não quer dizer. Não quer dizer, gente, desculpa. Mas, por que o evangelista coloca a Virgem Maria em primeiro lugar? Por que ele enfatiza isso? Porque ele quer, é como se Deus quisesse dizer ao nosso coração: olha, nessa situação, Maria, ela tem algo a nos ensinar. Por isso, olha para ela, olha a atitude dela, olha a ação dela, porque vocês vão aprender algo com ela. Amém? E aí foi isso que aconteceu, né? Nós vamos entender o que Deus quer que a gente aprenda com a Virgem Maria hoje. Nós vamos chegar lá. Só que antes da gente chegar lá, no final dessa passagem diz que o chefe dos servos, lá dos serventes, ele, depois de provar o vinho que Jesus havia transformado, ele vira para o noivo e ele fala assim: tu guardaste o melhor vinho para o final. Sabe qual é o melhor vinho
que Deus tem para te oferecer? Sabe, sim ou não? Pois é, esse melhor vinho foi o que a Virgem Maria descobriu. E é o que a gente vai descobrir também. Amém? Vocês estão dispostos? Querem descobrir? Então vamos aos poucos. Primeiro versículo. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. A primeira coisa que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje é que pode faltar vinho a qualquer um. Amém? Vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: irmão, pode faltar vinho na tua vida. E tá tudo bem. Vira aqui para mim. Sabe o que significa faltar vinho? Que a gente tem problema. Significa isso. A falta de vinho significa que todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. Todos nós passamos por crises na nossa vida. E é natural, é normal na nossa vida faltar o vinho às vezes. Só que a gente tem uma mania horrível, e a gente, porque eu também tenho, de achar que nós não somos seres humanos às vezes. E de que a nossa vida precisa ser algo perfeito. Não, porque afinal de contas eu preciso viver da melhor forma. E uma vida boa, afinal de contas, é uma vida sem problemas. E a gente começa a viver tendo vergonha mesmo de reconhecer que às vezes a gente erra, que às vezes a gente cai, que as coisas acontecem e coisas ruins acontecem na nossa vida. Só que a gente precisa começar a aceitar essa realidade de sofrimento e de dificuldade. Aceitar não é se afundar na tristeza, não é ficar no fundo do poço, tá? Mas aceitar é dizer para si mesmo: tá tudo bem, eu passo por problemas, eu sou uma pessoa normal, afinal de contas, certo? O irmão discorda aqui que eu sou uma pessoa normal, mas o problema é dele. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu conheço a realidade de vocês. E eu conheço principalmente a realidade do meu coração. Nós estamos aqui e a gente conversa com vocês, a gente escuta aquilo que vocês trazem no coração. E hoje Deus, Ele colocava no meu coração que era necessário dizer isso a você. Tá tudo bem você passar por problemas. A gente também passa. Sabe? A falta de vinho é sim algo normal. Você não precisa ter uma vida perfeita. Não existe, isso é irreal. E você não precisa buscar transparecer algo para os outros. Não. Tá tudo bem você ser assim do jeitinho que você é. Mesmo que, enfim, naquelas. Mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Enfim, não adianta a gente querer fugir ou ignorar os nossos problemas. Tentar viver segundo um conto de fadas que a gente cria, numa realidade segundo a nossa forma de pensar, a nossa forma de querer as coisas. Não. Sabe, a nossa forma de pensar, ela precisa ser purificada. E quando eu digo a nossa forma, é porque é a nossa forma. A minha forma de pensar também precisa ser purificada. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no barco da vida, gente. E a gente passa por tribulações. Você não é o alecrim dourado que não tem problemas. Amém? Vira pro irmão que está aí do seu lado e fala: você não é o alecrim dourado. Todo mundo tem problema na vida. Agora eu vou contar uma história para vocês. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu falei que todo mundo passa por crise, certo? Então vou contar uma das minhas últimas para vocês. Na terça-feira agora, eu fui reprovada na minha prova prática do Detran. Gente, foi horrível. Eu tô rindo agora, mas vocês não sabem o quanto que eu chorei, quanto que foi péssimo, assim, ó. Você sai de lá achando que você não sabe mais fazer nada. Eu cheguei em casa e foi horrível, porque tudo que eu queria fazer,
depois que eu fui reprovada, era chegar em casa e chorar com as minhas irmãs. Era tudo que eu queria, era o colo das irmãs. Aí eu cheguei em casa, gente, eu cheguei no horário do descanso lá no convento, né? E as portas das clausuras estavam todas fechadas. Aí eu falei assim, putz, as irmãs estão tudo dormindo, vou ter que chorar sozinha. Fui, chorei sozinha. Gente, sabe o que eu descobri depois? Que as irmãs estavam todas acordadas dentro da clausura e eu chorei sozinha à toa. Eu fiquei revoltada, mas enfim, fui reprovada na minha prova. E aí, a minha instrutora, né, ela da autoescola, ela me deu uma carona de volta para a escola onde eu estava tendo aula. E aí, enquanto eu estava no banco de trás, eu estava me segurando muito para não chorar. Porque assim, eu choro muito. Quando eu começo a chorar, eu não consigo parar, sabe? Eu choro muito, 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 muito mesmo. Então assim, para não ficar tão feio, eu comecei a tentar me controlar. E enquanto eu tentava me controlar, o que eu não consegui fazer, porque eu chorei muito no banco de trás do carro, me veio um pensamento na cabeça. E por incrível que pareça, Deus começou a falar comigo ali. Fecha os teus olhos por um instante. Enquanto eu chorava no carro, me veio a seguinte canção na cabeça. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Pode abrir os olhos. Gente, aleatório, super aleatório. Por que eu pensei isso, eu não sei. Só que eu aceitei. O irmão falou aqui na frente, fala ainda que é normal. Não sou normal, mas enfim. Por que eu pensei isso, eu também não sei. Mas eu sei que Deus começou a falar no meu coração. Eu acredito muito que eu fiz isso, comecei a pensar em qualquer coisa que me veio assim na cabeça, para tentar distrair a minha cabeça, para eu não me afundar na minha tristeza naquele momento. Porque como eu falei, tudo que eu queria fazer era chegar em casa e chorar com as irmãs, sabe? E aí, enfim, eu comecei a pensar isso, e aí eu comecei a pensar no alecrim, e eu falei, gente, que pena do alecrim dourado, né? E aí eu não sei como vocês imaginam o alecrim dourado dessa canção. Eu descobri que existe mesmo um alecrim dourado, é um alecrim amarelinho e tudo mais. Mas eu não sabia que existia um alecrim dourado. Eu pensava que o alecrim dourado era um alecrim de ouro mesmo. Vocês imaginavam isso, sim ou não? Eu não estou sozinha, graças a Deus. Enfim, se você não imaginava isso, imagina agora. Alecrim, alecrim dourado, não vou cantar porque eu sou péssima nisso, mas que nasceu no campo sem ser semeado. Imagina aí um alecrim de ouro mesmo. Um alecrim que é muito bonito, que é esbelto, sabe? Que se destaca em meio ao campo. Mas um alecrim que não tem aquilo que é essencial para ser uma planta, para ser ele mesmo. Porque afinal de contas, ninguém plantou o alecrim, ninguém semeou o alecrim. Ele só nasceu lá, sem ser semeado por ninguém. Ou seja, sem ter o cuidado de alguém. Que pena desse alecrim dourado. E aí eu comecei a pensar, eu não quero ser o alecrim dourado. Nossa, Deus me livre, ser o alecrim dourado. Porque o alecrim dourado, afinal de contas, ele não é quem ele deve ser, quem ele nasceu para ser. E eu comecei a pensar sobre os problemas da minha vida também, sobre a prova que eu tinha acabado de ser reprovada, sabe? E eu falei, tá tudo bem ter problemas. Eu não sou o alecrim dourado e ainda bem que eu não sou o alecrim dourado. Sabe? A gente precisa parar de querer ser isso, ser assim. Chega! Vale muito mais a pena ser o alecrim verdinho, mas que é autêntico. Vale muito mais a pena ser você mesmo e não ser alguém de mentira. Sabe? Vale muito a pena ser quem você é. E hoje você precisa olhar para dentro de si e reconhecer isso. Vocês vão guardar isso, porque vocês vão precisar disso na vida, hein? Amém? Então tá bom. Porém, se alguém vê o Bosco, pergunta para ele até que horas eu posso pregar, por favor. Porém,
a principal coisa dessa passagem não é sobre a falta de vinho. O principal dessa passagem não está nesse fato, mas está naquilo que vem depois que a gente descobre que está faltando vinho. Diz assim: como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. O que Jesus diz a Maria? Qual é a primeira palavra? Ixi, meu Deus, é um cemitério aqui? Muito obrigada. É um cemitério aqui? O que Jesus diz a Maria? Mulher. E quando nas Sagradas Escrituras aparece de forma destacada a palavra mulher? Ninguém? Não é possível? Gênesis, isso, uma salva de palmas para vocês que leem a Bíblia. Tô sendo irônica. Brincadeira, gente. Mas enfim, se você ainda não sabe, vai descobrir agora. Aparece em Gênesis. E o que fala lá em Gênesis? Fala da criação do mundo e da criação do homem e da mulher. Deus cria os dois. E aí aquela história, o homem cai em pecado, etc e tal. E aí Deus vai e expulsa o homem e a mulher do paraíso. Nossa, que Deus cruel. Expulsou o homem e a mulher do paraíso. Mas ele não fez isso porque ele é cruel, mas simplesmente porque o homem e a mulher já haviam o expulsado dos seus corações. Eles mesmos já tinham colocado o pé para fora do paraíso, entendem? E aí o que Deus diz nesse momento que está lá expulsando o homem e a mulher do paraíso? Ele vira para a serpente e ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quem é a mulher? Muito obrigada, é Maria. Deus está falando de Maria. Ele vira para a serpente, que é Satanás, que é o nosso inimigo, e diz: olha, eu porei uma inimizade entre ti e a mulher. Quando Jesus responde para Maria, sua mãe: mulher, isso compete a nós? Ele está fazendo uma referência a essa mulher lá no Gênesis. Ah, tá bom, irmã, mas e daí? O que isso tem a ver com o que Deus quer falar no meu coração essa noite? Quer dizer que Maria, quando Jesus fala mulher, Maria reconhece, ela entende o que Jesus quer falar no coração dela naquele momento. E é algo muito simples e que a gente muitas vezes esquece de fazer. Essa mulher da qual fala no Gênesis é Maria, a mulher escolhida, a mulher agraciada, Maria, a toda amada por Deus, Maria escolhida, Maria, aquela que foi preparada, a eleita. Quando Maria escuta Jesus chamando ela de mulher, eu fico imaginando que automaticamente ela pensou: eu sei quem eu sou. Eu sou essa, eu sou a escolhida. Eu sou amada por Deus. E quando a gente sabe quem nós somos, nós também reconhecemos quem Deus é na nossa vida. E sabendo quem Deus era na vida de Nossa Senhora, o que ela faz em seguida? Ela vira para os servos e fala: fazei o que ele vos disser. Fazei o que o meu filho vos disser. Simplesmente porque ela confiava em Deus, porque ela confiava no seu amor. Eu não sei se vocês estão entendendo o movimento aqui, o que está acontecendo, mas Jesus recorda ao coração de Nossa Senhora quem ela é. Ela reconhece que ela é a mulher, a escolhida, a amada por Deus. E sabendo quem ela era, ela confia em Deus e quem Ele é. E Ele é o amor.
E sendo amor, ela confia que tudo está nas mãos de Deus. Agora eu pergunto, por que a gente não faz esse movimento com Deus? Por que a gente para de confiar? Por que a gente não se abandona em Deus? Porque a gente esquece quem nós somos para Deus. A gente esquece que nós também fomos escolhidos, que nós também somos amados, que nós também fomos eleitos por Deus. Nós somos batizados, nós somos consagrados. Nós não somos qualquer coisa, não. Deus nos ama. E quando falta vinho na nossa vida, a gente precisa lembrar quem nós somos para Deus e quem Deus é para nós. Esse é o exemplo que a Virgem Maria tem para nos dar hoje. É por isso que o evangelista, ele destaca, Nossa Senhora, destaca, mas de forma muito velada. Porque a Virgem Maria, ela nunca quis aparecer. Ela sempre esteve escondida, porque ela sabia que quem devia aparecer é Deus. E ainda nessa situação, ainda nessa passagem, ela aponta para ele: fazei o que ele vos disser, e não o que eu vos disser. Olha para Jesus, vai até Jesus, deixa ele realizar o seu milagre. E aí existe também uma outra passagem que a palavra mulher se destaca, que é quando Jesus está na cruz e ele entrega João à Virgem Maria, né? Ele fala: mulher, eis aí o teu filho. Nossa, meu Deus, vocês estão fracos hoje. Vocês jantaram? Não está explicado então. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Por que eu citei essa passagem? Eu fico imaginando também que quando Jesus ele não fala muitas vezes. A palavra de Deus não conta que ele se refere a Nossa Senhora como mulher muitas vezes. Mas são poucas essas situações. E eu fico imaginando que Jesus, quando ele falava assim com a Virgem Maria, era simplesmente para lembrar ela de que ela era amada por Deus. E de que Deus era o amado da vida dela. E eu fico imaginando que Nossa Senhora, ela só recebeu a força para encarar a sua missão, porque afinal de contas ela tinha acabado de ver o seu filho morrer na cruz. E Jesus vira, antes de morrer, né? Vira e fala assim para ela: olha, acolhe aí João, que quer dizer, acolhe aí a igreja como seus filhos. Eu fico imaginando o coração dessa mulher, a dor dela. E eu fico pensando que ela só teve forças para realizar essa missão porque Jesus falou para ela: mulher. E falando mulher, ela se lembrou quem ela era. Ali a graça de Deus foi derramada sobre o seu coração para ela cumprir a sua missão de mãe da igreja. E é isso que ela faz até hoje. Porque ela sabe quem ela é para Deus e quem Deus é para ela. E nós só vamos aprender a confiar e a depender de Deus se nós entendermos isso, se nós fizermos também esse movimento. Só entendemos quem nós somos quando nós paramos de tentar ser quem a gente não é. De tentar ser perfeito. De tentar ter uma vida sem problemas. Nós não somos um alecrim dourado, amém? Amém? Vira pro irmão e fala assim: você não é um alecrim dourado. Não queira ser um alecrim dourado. Não vale a pena ser um alecrim dourado. Mas eu tô convencida, de verdade, que vale a pena ser quem nós somos. Quem nós nascemos para ser diante de Deus. E enfim, esse é
o melhor vinho que eu havia falado para vocês. O vinho que foi preparado, que foi deixado para o final e que a Virgem Maria descobriu. É o amor de Deus. É se reconhecer amada e saber que Ele te ama e saber que Ele é o amor. Esse é o melhor vinho. Foi isso o que Nossa Senhora percebeu, o amor. E percebendo esse amor, ela disse: fazei o que Ele vos disser. Porque ela entendia, realmente não compete a mim. Eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar as situações difíceis da minha vida ou da vida dos outros. Mas eu conheço um Deus que pode. E não só sei quem é esse Deus, mas eu sou apaixonada por esse Deus. Eu confio nesse Deus. Eu me abandono nesse Deus. Por isso ela vira toda confiante e diz: fazei o que Ele vos disser. E aí o milagre acontece. O que eu quero dizer é que o que Deus quer para nós nessa noite é que nós aprendamos a depender dEle como a Virgem Maria dependeu. Ela é o caminho mais seguro para o nosso coração chegar até Deus, para o nosso coração se aproximar de Deus. Por quê? Porque ela foi totalmente abandonada em Deus. A sua vida toda apontava para Deus. Então é impossível a gente ir até Maria e a gente não chegar até Jesus. Se nós queremos ser dependentes de Deus, devemos ser dependentes de Maria também. Ela entendeu que não dependia dela, mas que dependia de Deus. Devemos olhar mais para Maria. E assim, de verdade, não basta mais apenas olhar. E de verdade, eu estou muito cansada de só olhar, de só viver em um mundo de aparências, sabe? Não, eu vou ser devota da Virgem Maria, eu vou rezar o meu terço todos os dias. Amém, louvado seja Deus, mas isso não basta. A gente precisa olhar de verdade para Nossa Senhora. Sabe, onde nós estamos? Nós somos filhos de Maria. Quem aqui sabe o que é ser devoto? Levanta a mão. Eu gosto da sinceridade de vocês. Louvado seja Deus. Ser devoto não é eu ter uma afeição por alguém, por algum santo. Ser devoto não é eu ter um carinho, ai, São Bento, meu Deus, como eu amo São Bento, eu sou super devota de São Bento, gente. Não, devoção não é isso. Não é só isso, na verdade. Ser devoto significa dedicar-se a algo. Ter devoção é mais do que uma afeição, é mais do que um carinho, é mais ainda do que uma amizade com um santo. Não. Ser devoto vai além disso. No fundo, resumindo, ser devoto significa imitar o outro. Imitar as virtudes do outro. Imitar aquilo que o outro tem de bom. Eu sou devota de São José se eu imito as virtudes de São José. Eu sou devota de Santa Teresinha se eu imito as virtudes de Santa Teresinha. Dá para entender? Sim ou não? Quem aqui é devoto de algum santo? Ficou mais complicado, né? Depois que eu disse o que significa ser devoto. Mas graças a Deus pelas devoções, né? Louvado seja Deus. Eu costumo dizer, talvez esteja errado, talvez. Mas enfim, é a verdade do meu coração. Eu costumo dizer que eu não tenho muitos santos de devoção, além dos meus baluartes. Mas assim, ainda com os meus baluartes, eu ainda estou penando para ter devoção por eles. Por quê? Porque eu entendo que devoção não é só um carinho, sabe? Devoção não é eu chegar lá, sei lá, beijar os pés do santo todos os dias. Não tem nada a ver com isso. Ser devoto é você se dedicar mesmo a imitar a vida dele. Não anulando quem você é, mas a imitar aquilo que aquele santo tem de bom. Então assim, dá um trabalho que eu vou te contar. Por isso que eu falo, eu não tenho muitos devotos não. Oh meu Deus. Eu não tenho muitas devoções ainda. Porque eu ainda não consigo.
Mas eu tô no caminho, eu tô tentando. Mas assim, eu tenho uma certeza muito grande de que todos os santos são meus amigos. Isso eu sei. Nossa, eles me amam muito. Isso eu tenho certeza. Todos os santos, São João Paulo II, Santa Teresinha, São Felipe Neri, todos os santos, eles me amam muito. Ama sim, irmão, ama. Ama sim. Enfim. E por que eu tenho essa certeza? Eu fico imaginando, eu não sei, não me lembro, minha memória é péssima. Eu não sei se eu li em algum lugar, se algum santo falou, se alguém conversou comigo e pediu para eu imaginar. Mas eu fico imaginando a comunhão dos santos no céu. E eu fico imaginando que os santos no céu, eu fico imaginando na alegria que eles têm, no amor que eles têm uns com os outros. E de verdade, eu fico imaginando na ansiedade que passa no coração deles, de saber, olha, a irmã Veritas, ela tem um lugar aqui no céu. E eu não vejo a hora dela chegar aqui, para ela estar aqui conosco também. Eu fico imaginando os santos assim, me perdoe, mas eu acho que eu tenho razão, tá? Tô nervoso. Enfim, eu fico imaginando que é assim. E eu tenho, não só imaginando, mas eu tenho essa certeza de que todos os santos, eles estão me esperando ansiosamente. Porque no céu não tem ódio. No céu não tem ciúmes. No céu não tem inimizade, mas tem amor. Por isso eu sei que eles me amam. Só que mais do que qualquer santo, existe a Virgem Maria no céu. Nossa Senhora está lá. E eu fico imaginando a alegria, a ansiedade, a esperança dela ao olhar sobre nós nessa terra. Eu fico imaginando o quanto ela está aguardando a gente. E não só aguardando, mas o quanto que essa mulher não está intercedendo por nós junto a Jesus. O quanto ela não está pedindo a graça de Deus sobre nós. Sim, quando você está passando pela falta de vinho na sua vida, a Virgem Maria está lá no céu olhando para você. Uma vez me perguntaram, não, mas falaram assim, irmã, a senhora já imaginou que antes mesmo da senhora conhecer Deus, falar de Deus, como que você conheceu a fé? Porque assim, todo mundo aqui é batizado, sim ou não? Sim ou não? Levanta a mão para eu ver. Tá. Então assim, vocês que são batizados, vocês já pararam para pensar? Porque o batismo é uma grande graça de Deus que a gente recebeu. Só que assim, quem foi que pediu para Deus nos dar essa graça? E aí falavam para mim, irmã, imagina, eu aposto que foi a Virgem Maria, que chegou lá diante de Jesus e falou, olha, concede essa graça a esses meus filhos. E ela está, a todo instante, a quem não é batizado, pedindo também essa graça. Por que eu estou contando isso? Para dizer que mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não imagine, Nossa Senhora está conosco. Sabe, ela está com a gente, ela está do nosso lado. A gente tem uma mãe no céu e a gente se esquece constantemente disso. Nós não estamos sozinhos nessa vida, não. A gente tem em primeiro lugar um Deus que nos ama muito. E uma mãe. E Deus, sabendo que a gente, miseráveis que somos, a gente não iria se abandonar tão facilmente ao seu amor, ao seu coração, Ele nos deu uma mãe para a gente aprender a fazer isso. Então, por que a gente insiste em caminhar sem a Virgem Maria? Mesmo que, não, irmã, mas eu rezo meu terço todos os dias. Tá bom, mas isso não significa ter devoção. Isso não significa amar. A gente precisa estar mais perto dela. A gente precisa olhar mais para ela. A gente precisa ser obediente a ela. Como, irmã, você é obediente a ela? Uai, a gente acabou de ler a passagem. A gente acabou de ver o exemplo da Virgem Maria nessa situação. E quando a gente passa pelas nossas dificuldades, será que a gente é devoto de Nossa Senhora?
Será que a gente confia que Deus vai prover? Enfim, também é para mim, tá? Essa palavra? Enfim. A maior devoção que nós devemos ter é a devoção pela Virgem Maria. Essa foi a maior devoção que os santos tiveram. Se vocês forem pesquisar e ver, todos os santos, eles são apaixonados por Nossa Senhora. Porque eles sabiam, eles encontraram nela esse caminho seguro para chegar até Jesus. Nós temos uma mãe e você é filho dela. A Virgem Maria, ela já trilhou o caminho do qual nós estamos trilhando. Ela já está no céu. Ela já passou pelas dificuldades dessa vida. Então, por que não nos abandonarmos a ela também? Você quer ser dependente de Deus, sim ou não? Você quer imitar a Virgem Maria? Feche os teus olhos por um instante. Eu quero que nesse momento você comece então a falar a Virgem Maria. Eu não sei porque Jesus me pediu para falar todas essas coisas nessa noite, mas eu sei que Ele falou ao teu coração alguma coisa. Você sabe o que você está passando na sua vida. E você sabe também onde no seu coração, onde na sua intimidade, no seu interior, precisa mais da Virgem Maria. Então, nesse momento, começa a pedir, começa a pensar em uma mãe que está de braços abertos para te acolher. Nós somos livres para escolher estar com a Virgem Maria. Não há nada que nos impeça de viver uma vida ao lado dela. Mesmo que nós sejamos muito pecadores, mesmo que a gente não se sinta digno de estar com Nossa Senhora, mesmo que nós não nos sintamos íntimos, próximos a ela, mesmo que nós já estejamos caminhando nessa caminhada há muito tempo e a gente ainda não conseguiu essa devoção, nada disso muda o fato de que ela é a nossa mãe, de que ela deseja nos amar, de que ela está conosco para nos levantar quando a gente cai, para nos ajudar nas nossas dificuldades. Então, nesse momento, você pode ficar de pé. Começa a entregar o seu coração à Virgem Maria. Começa a entregar as suas dificuldades à Virgem Maria. Começa a falar: mãe, eu estou aqui nessa noite. E se o Senhor quer que o meu coração seja todo dele, eu sei que isso só acontece se passar pelas tuas mãos. Se o meu coração estiver nas mãos da Virgem Maria, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir você dizer: mãe, eu preciso da sua ajuda. Mãe, eu preciso que a senhora fique comigo nas minhas dificuldades. Mãe, eu sei que sem a senhora eu não consigo caminhar. Maria, a senhora é a nossa mãe. Nós descobrimos que se nós não tivermos uma boa mãe nessa terra, nós temos a senhora. Nós descobrimos em ti, mãe, que todas as nossas dificuldades são vencidas pelo poder da tua intercessão. E nós queremos nos aproximar de ti. Nós queremos nessa noite ter um coração próximo do teu. Se você deseja realmente isso, eu te convido a escutar essa canção. Eu não sei se você conhece, mas eu quero que você faça dela hoje a sua oração. Porque nós estamos aqui simplesmente porque Deus quer que nós sejamos mais próximos da Virgem Maria. E a Virgem Maria, ela já está aqui
para nos levar com ela, para nos ensinar a caminhar com ela. Basta apenas o nosso querer, basta apenas o querer do nosso coração. Por isso, escute essa canção e faça dela a sua oração.